hoje mais uma aula, não é isso? Hoje teremos nossa aula de ciências. Vamos falar um pouquinho de início sobre as transformações nos materiais. Esse conteúdo está contido no módulo das páginas 19 a 26. Então, vocês vão abrir aí o módulo de vocês nessas páginas da 19 até a 26. Agora, no momento, nós vamos continuar falando um pouquinho sobre as transformações nos materiais. Nós sabemos que os materiais, eles sofrem alterações, ou seja, eles são transformados. Essas transformações, elas podem ser químicas ou podem ser físicas, certo? Então, vamos iniciar agora falando um pouquinho sobre transformações físicas. Vamos analisar. Os materiais, eles têm o seu estado inicial e o seu estado final. Analisando um pouquinho, vamos ver um pouquinho o quê? Como era o material no início e como ele ficou. Analisando essa situação, vamos classificar esses materiais como transformações químicas ou transformações físicas. Como eu havia dito, vamos iniciar com transformações físicas. Se você analisar os materiais como eles eram no início e como eles eram no final. Se essa transformação que ocorreu não envolveu nenhuma nova substância, vamos ter uma transformação física. Ou seja, essa transformação pode até ter mexido um pouquinho com a aparência do material, mas não mudou em nada a composição do material. Vou continuar com o exemplo que eu tinha dado em sala de aula do papel. Eu peguei uma folha de papel e rasguei ela. Ao rasgar essa folha, com certeza vocês vão lembrar que vimos que aí temos uma transformação física. Ou seja, a forma física do papel sofreu alteração, mas o papel não deixou de ser papel. Nenhuma substância foi adicionada ao papel. Então, essa transformação é física, quando não há novas substâncias envolvidas na transformação, certo? Vamos dar outro exemplo para ficar mais claro. Por exemplo, você está com uma xícara na mão. Nós sabemos que foram utilizadas várias coisas para fazer essa xícara. Essa xícara, de repente, escorrega, cai no chão e quebra. Analisando essa situação, essa transformação que ocorreu, a xícara quebrada, é uma transformação química ou uma transformação física? Uma transformação física. Por quê? O estado em que estava a xícara para o estado que ela ficou, ela não deixou de ser xícara. Ela passou a ser uma xícara quebrada, mas não deixou de ser xícara. As substâncias envolvidas continuam sendo as mesmas. Então, eu espero que tenha ficado claro o que é uma transformação física. Não são envolvidos novas substâncias. Os materiais continuam sendo os mesmos. Sofreu alterações? Sim. Na aparência, sim. Sofreu alterações, mas não deixou de ser aquilo que era. Certo? Então, dando continuidade, vamos aí para as nossas transformações químicas. Quando eu falo em estado inicial que estava a matéria para o estado que ela ficou, esse é o ponto base. Esse é o ponto que vamos analisar. Para identificarmos transformações químicas, é quando você analisa a matéria como ela era no início, como ela era no final. Se foram adicionadas novas substâncias a esses materiais, com certeza vamos ter uma transformação química. Vamos aí continuar com o exemplo do papel. Se eu pegar esse papel, em vez de rasgar ele, se eu queimar, ele vai se transformar em quê? Ele vai se transformar em cinzas. Não é isso? Então, ao ser transformado em cinzas, ele perdeu a essência, perdeu. Ele adquiriu um novo cheiro, ele adquiriu uma nova aparência. Então, quando há uma nova substância adicionada aos materiais, temos uma transformação química. Outro exemplo que foi citado, a questão da latinha. A latinha, quando você expõe ela à ação do vento, à ação da água, essa lata ela vai adquirir uma substância alaranjada. Essa substância ela é chamada de ferrugem, que é quando ocorre a oxidação dos materiais. Essa ferrugem que foi adquirida na lata é uma nova substância. Então, se uma nova substância foi adicionada ao material,
podemos classificar essa transformação como uma transformação química. Ou seja, podemos observar novas substâncias ali. Então, quando você observa novas substâncias, você tem uma transformação química. Quando você não observa nenhuma substância adicionada, transformação física. Não é isso? Muito fácil identificar. Se você observou alguma coisa adicionada ao material que você tinha antes, é uma transformação química. Ou seja, eu pude observar reações que ocorreram naquele material devido a algumas situações a que ele foi exposto. Vou dar aqui outro exemplo, um bolo. Se você cortar um bolo, você vai conseguir perceber os ingredientes que foram adicionados a ele? Não, porque ali foram geradas novas substâncias quando se faz o bolo. Mistura-se os ingredientes, coloca-se no forno. Ao ser colocado no forno, o bolo vai ser retirado após assar, mas você não vai perceber o que foi adicionado ali. Foi uma nova substância? Foi uma nova substância. Então, quando há uma nova substância, é uma transformação química. Agora, se eu for olhar a questão do bolo, ele inteiro, e eu cortar o bolo, aí eu tive uma transformação física, porque ali eu estou enfatizando apenas o bolo. A forma como o bolo era. Quando eu corto ele, o bolo vai sofrer uma transformação física. Por quê? O bolo não vai deixar de ser bolo. Quando eu falo na transformação que ocorreu para termos o bolo, aí sim é uma transformação química, porque houve novas substâncias. Mas quando eu falo em apenas cortar o bolo, é uma transformação física, porque eu só observei a aparência que ele tinha antes para que ele passou a ter. Olha só a questão do observar o início, o estado inicial, para o estado final. Se eu observar os ingredientes e o bolo assado, transformação química, porque houve uma nova substância ali. Se eu for analisar o bolo como um todo, o bolo pronto, e se eu cortar ele em fatias, eu vou apenas mexer com o físico do bolo, apenas a aparência física. O bolo foi cortado. Então, uma transformação física. Eu acredito que tenha ficado claro. Então, das páginas 26 a 35, nós vamos analisar agora as transformações químicas e os impactos ambientais. As transformações químicas, elas podem apresentar 3 etapas. Temos aí, início, a decomposição. Sabemos que os materiais, quando são expostos, eles se decompõem com o passar do tempo. O vidro aí, se você expor ele vai levar, em média, no mínimo 4.000 anos para se decompor. Olha o tempo. Quanto tempo levou para esse vidro se decompor? Ou seja, para ele se desgastar? 4.000 anos. O plástico, algumas centenas de anos. É pouco de forma alguma. Então, qual o impacto que isso pode gerar na natureza? A poluição? Com certeza. Imagine quanto tempo gera para se decompor determinadas coisas. Eu dei o exemplo apenas de dois materiais. Em média, 4.000 anos. O outro, algumas centenas de anos. Uma centena nós sabemos que é 100. Algumas centenas de anos. É muito tempo, gente. Muito, muito tempo. Então, outra etapa que temos aí é a combustão. Que é justamente quando vou voltar aqui, quando eu dei o exemplo do papel, quando eu queimo ele, há ali uma combustão. Outro exemplo, as queimadas. As árvores passam a se transformar em carvão. Agora, quais os impactos que essas queimadas levam tanto para os animais quanto para os seres humanos, para a natureza? Quais os impactos que isso gera? A poluição do ar. Isso acaba matando animais, com certeza, acaba
destruindo o habitat natural deles, entre muitos outros problemas. São coisas a se pensar. Eu citei alguns dos impactos, mas se nos aprofundarmos mais nisso, vamos perceber que a dimensão é muito grande, a proporção que isso toma diante disso tudo. Então, temos também a oxidação. Quando a gente fala em oxidação, é a ferrugem que os metais liberam. A ação do ar, a ação da água geram uma substância alaranjada, como eu já havia citado, e essa substância ela é classificada como ferrugem. Chamamos isso de ferrugem. Esse ferrugem, vocês podem achar que é inofensivo, mas ele agride o solo, ele agride o ar, ele agride as plantas. Então, são muitas situações envolvidas. E os impactos são muito fortes. Se as pessoas não se conscientizarem a pensar no descarte adequado, a pensar em reciclagem, a pensar em reutilizar, se as pessoas não pensarem dessa forma, se as pessoas não pensarem de forma sustentável, com certeza as coisas não serão das melhores possíveis. O futuro não será dos melhores. Então devemos pensar no hoje, pensar no amanhã também. Na sala de aula nós enfatizamos um pouquinho sobre a questão do reutilizar. Alguns alunos deram belos exemplos aí da garrafa PET, como é que podemos reutilizar ela. Também falamos na questão da reciclagem, questão da coleta seletiva. Isso nos ajuda, com certeza. Se os materiais que eu pensava em descartar, o vidro, o plástico, se eu pensava em descartar ele de qualquer forma, e se eu passar a pensar ele de forma a colocar ele para passar por um processo de seleção, para ser reciclado, para ser reutilizado, se eu pensar de forma sustentável, com certeza eu vou pensar no meio ambiente. Qual o impacto que isso ia gerar no meio ambiente? Um impacto muito grande. O vidro e o plástico, muito tempo para se decompor na natureza. Em vez de jogar ele na natureza, se eu pensar de forma sustentável, a agressão à natureza vai acontecer? Não vai acontecer. Por quê? Porque eu fiz a minha parte. É pensar de forma individual para o retorno ser coletivo. Eu penso da minha maneira, eu penso fazendo a minha parte, mas se cada um pensar de forma a fazer a sua parte, o resultado é de uma dimensão enorme. Por quê? Porque cada um fez a sua parte e gerou, como aquela frase que diz, juntos somos mais fortes. Eu faço a minha parte, mas quando eu analisar o coletivo, qual foi o impacto que isso gerou, é um impacto muito bom. Um impacto muito agradável. O impacto é prazeroso. Por quê? Cada um fez a sua parte, mas ao analisar como um todo, a comunidade fez a sua parte. O mundo fez a sua parte, contribuindo assim para que o planeta seja um planeta melhor. Se pensarmos na combustão, a questão dos automóveis que liberam aí muita fumaça, que acaba gerando muita poluição. Se cada um fizer a sua parte, se cada um pensar de forma a evitar um pouco isso, é uma forma de pensar na natureza, com certeza. Então, eu espero que vocês tenham analisado cada questão que foi proposta aqui e realizem as atividades que estão contidas no módulo de vocês. Aproveitem bastante e até a próxima aula. Olá, gente. Sou a professora Juscelene do Colégio Mahatma Gandhi e hoje nós vamos para mais uma aula de robótica, tá certo? Para os alunos do 4º ano. Hoje nós vamos fazer um spinner, tá? Para fazer o spinner, o que a gente precisa? Nós precisamos de 5 tampinhas de garrafa PET, como essas daqui. Nós precisamos também de fita adesiva, né, Durex,
3 porquinhas dessas daqui, tá? Um alicate para quebrar o palitinho de churrasco e cola e tesoura, tá certo? Então, para fazer o nosso spinner é somente esses materiais. Então, vamos lá. Primeiro passo é unir duas tampinhas. Primeiro, você vai furar as tampinhas bem no centro, ó. Então, furei aqui as tampinhas bem no centro, agora eu vou uni-las, tá bom? Então, vou passar aqui a cola nas tampinhas em volta do furinho, ó. Passando a cola em volta do furinho, nós vamos unir para que fique um furinho sobre o outro. Assim. Aí segura, tá? Para poder a cola fazer efeito, né? Colar direitinho. Segura. Pronto. Assim que colou, você pode introduzir o palitinho de churrasco aqui no buraquinho, tá? Então, a gente, ó, colocou o palitinho de churrasco, certo? Então, aqui no furinho. Agora, nós vamos tirar a diferença, né, do palitinho. Nós vamos aqui, ó, na pontinha do palitinho, você pode passar uma fitinha para que ele não fuja, tá? Esse palitinho não fuja. Quem tem cola quente também pode usar a cola quente para que o palitinho não fuja, tá? Então, aqui, ó, vou passar um pouco de fita para ele não fugir. E aqui a gente corta. Deixa eu dar mais uma apertadinha aqui pra dentro. Pronto. E agora vamos fazer a mesma coisa desse lado. Vamos enrolar aqui o palitinho. Tá? Desse modo aqui. Vamos cortar mais um pouquinho. Pronto. Só aqui a pontinha. E aqui a gente... Vamos colar a nossa parte de cima agora da nossa spinner. Nós vamos primeiro passar cola aqui em cada uma das tampinhas dentro, para colar a porquinha aqui dentro, tá? Ó, passei a cola e vou colar a porquinha aqui dentro da tampinha. Bem no meio. Então, eu espero ela secar aqui, ó. Vai ficar assim, tá vendo? A porquinha aqui no meio. Vamos lá. A segunda. Passa a cola aqui no meio. Segura um pouquinho. Pra ela colar. E agora a última. Passa a cola no meio. E colei a porquinha. Então, agora nós vamos fazer a divisão. Então, vai colocar uma tampinha bem distante da outra. Dessa forma aqui, ó. 1, 2, 3, tá bom? Então, vamos lá passar cola. Aí, segura um pouquinho. Vamos para a próxima. Duas. E agora a terceira também. Pronto. Desse jeito. Então, agora nós temos o nosso spinner. Só é, ó, girar e brincar, certo? Espero que vocês tenham gostado do nosso spinner, tá bom? Até a próxima!